Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande glória e poder. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficares de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegamos então domingo, dia 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento. Iniciamos, semana passada nós encerramos o ano litúrgico com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, e neste domingo nós estamos então abrindo o novo ano litúrgico com um novo tempo que se inicia em toda a igreja, o tempo do Advento. Viveremos aí quatro domingos do Advento até o Natal de Nosso Senhor. E é um tempo de conversão, é um tempo forte para cada um de nós. E os domingos do Advento, os 2 primeiros domingos falam da segunda vinda de Cristo. E quando estivermos mais próximo do Natal, a liturgia tratará da vinda de Cristo mais iminente, a primeira vinda de Cristo, aquela que já aconteceu na história. Ou seja, meditaremos mais de perto no mistério da encarnação. Então, feito essa explanação, introduzindo cada um de nós, dentro do tempo litúrgico que nós começaremos a viver a partir de agora, desta liturgia do Advento, o texto que nós acabamos de ler fala da segunda vinda de Cristo, a parousia. E nós já meditamos aí porque os textos já estavam indo nessa direção, um pouco antes de chegarmos ao tempo do Advento. Nós então falamos bastante da segunda vinda de Cristo. Eu gostaria de trazer aqui hoje, porque São Lucas, e nós estamos aí no ano C, temos por evangelista que vai percorrer todo esse ano São Lucas. Nós vivemos ano passado o ano B, então vivemos o Evangelho de Marcos. Então nós temos na liturgia ano A, Mateus, ano B, Marcos, e ano C, São Lucas, no ciclo dominical da liturgia da Palavra de Deus. E o texto de São Lucas, como disse, São Lucas ele é médico, ele é mais detalhista, ele traz realidades que nos ajudam muito. Então esse texto mesmo, a segunda parte do texto, Jesus diz: tomai cuidado para que os corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Ora, nós podemos pegar aqui essas 3 coisas que Jesus fala como as 3 tentações do deserto, que Jesus foi tentado pelo diabo. Qual foi as tentações do deserto? Aqui nós podemos fazer uma analogia maravilhosa. Foi o ter, o poder e o prazer. Exatamente como está colocado aqui, não com as mesmas palavras. Gula, embriaguez e preocupações da vida, podemos aplicar a isso que Jesus diz. Então, já que ele vai voltar, ou nós podemos ir ao encontro dele pela nossa morte, Jesus diz: olha, tomem cuidado para que as tentações de sempre, a de ontem e a de hoje também, com muitas roupagens diferentes, ela não pegue vocês de calças curtas, como diz aí o ditado. Então, Jesus diz: as tentações serão as mesmas. Os inimigos da alma são os 3 mesmos: o mundo, a carne e o demônio. As tentações, o diabo não inovou em nada, é ter poder e prazer.
Ora, mas não inovando, nós vemos, meus amigos, que a humanidade ela vai de ladeira abaixo exatamente por cair nessas 3 tentações, aquelas mesmas que o demônio tentou a Jesus no deserto. O ter, o poder e o prazer. São as mesmas. E nós precisamos ficar muito atento aos embustes, às ciladas do demônio. Jesus diz, para que esse dia não caia de repente sobre cada um de vós. Não peguem vocês despreocupados. Mas aqui, Jesus então, ele destaca o problema, ele mostra aonde está a tentação, qual é o tipo de tentação, quais são os tipos de inimigo que nós precisamos combater. O mundo, a carne e o demônio. Segundo São João da Cruz, o pior deles é a carne, que é a concupiscência. É isso que nós temos dentro de cada um de nós. Então, nós precisaremos combater com toda a força da nossa alma, para que a gente não sucumba diante dessas realidades. Se nós pegarmos os 10 mandamentos e aplicarmos a essas 3 tentações, vocês vão ver que tem pecados que eles são diretamente contra Deus, contra o próximo, contra o nosso corpo, contra a sociedade, né, contra os nossos pais. Está aqui, está tudo aqui. E tudo gira em torno das 3 grandes realidades: o ter, o poder e o prazer. Gula, embriaguez e preocupações da vida. Nesse meio, coloque aí todas as realidades que distraem o ser humano, que deixam o ser humano distraído com relação àquilo que é o mais importante para a vida deles. E aqui Jesus, então, pela boca de São Lucas, ele dá o remédio. Então qual o remédio? Ele diz, portanto, ora, se nós temos que combater os 3 inimigos da alma, essas tentações, que têm as suas ramificações, as suas derivações, e nós precisamos ficar atentos, ele diz, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para resistir, para escapar de tudo que deve acontecer e ficardes de pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, veja, aqui o Senhor está dando uma receita para nós. E Santo Afonso de Ligório diz algo maravilhoso. Ele diz, todos aqueles que se salvaram pela oração. Todos aqueles que se condenaram porque não rezaram. Olha a importância da oração. E Santo Afonso diz mais, todos aqueles que se salvaram, exceto as crianças, antes do uso da razão, as crianças batizadas antes do uso da razão, se salvaram por isso. Mas todos aqueles que já têm a idade da razão, se salvaram por meio da oração. E aí, é claro, Santo Afonso, né, doutor da igreja, ele conclui, quem reza se salva, quem não reza se condena. E aqui está, meus irmãos, a grande beleza de ter uma vida de oração. Agora, atenção, porque nos chama a atenção Santa Teresa d'Ávila, eu já falei isso aqui várias vezes, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Boaventura e todos os mestres, os grandes santos doutores e mestres espirituais da igreja nos ensinam que oração não é simplesmente pegar o nosso terço na mão e rezar o nosso terço, embora eu coloque que abaixo da Santa Missa o terço é uma das orações mais poderosas que nós temos para aplicar a nossa vida e receber pelas mãos de Maria todas as graças de que nós necessitamos. Mas veja, não podemos ficar só nisso. Uma vida de oração requer recolhimento, requer tempo, requer dedicação, né? E veja, algo mais difícil para nós hoje na vida de oração, talvez não seja nem silenciar o barulho externo. Talvez este seja fácil, porque você se tranca num lugar sem barulho e você não tem barulho externo. Mas o grande problema e o grande atravanco na vida de oração de muitos de nós, na minha também, eu me coloco aqui nesse meio, é sem dúvida alguma
o barulho que está dentro de nós. Nós temos uma dificuldade enorme de silenciar os sentidos do coração, silenciar os sentidos da nossa alma para poder ouvir a Deus. Sem isso, meus queridos, é impossível nós progredirmos na vida de oração com o Senhor. Jamais vamos sair do primeiro nível de oração, que é a oração vocal. E não vamos conseguir sequer chegar ao segundo nível da oração, que é a oração de meditação. Jamais vamos conseguir meditar de verdade se nós não conseguirmos entrar dentro de nós e não só silenciar o de fora, mas silenciar também o nosso interior. Nosso interior grita. Quando você para e você fica quietinho, existe 1 milhão de barulhos dentro de nós. Como silenciar a nossa alma para ouvir Deus? Porque há uma rave tocando dentro de nós o tempo todo. Como ouvir Deus no meio dessa barulheira? Então, para o tempo do advento, está aí um grande exercício para cada um de nós. Procurar, e silenciar não só o exterior, mas também o interior. E mergulhar sinceramente dentro de nós, buscando a presença de Deus, como nos ensina Santa Teresa, para que a gente possa então desfrutar da presença de Deus e receber dele aí todas as graças atuais que vai nos fazer crescer em caridade, em fé, em esperança, nos dons do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é a vida de oração em Deus. Então, ele diz: orai, orai a todo momento. Então o Senhor nos chama a uma vida forte de oração. Vamos acolher o convite do Senhor, então, primeiro domingo do Advento. O Senhor já está dizendo de cara: vocês querem vencer? Então reze. Reze, reze e reze. É isso, não tem outro segredo, é rezar. Se nós temos uma vida sacramental séria e uma vida de oração, meu irmão, a santidade, ela bate a nossa porta, ela está aí para cada um de nós. E Deus irá nos puxar e nos levar para o caminho de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.